Pessoal, hoje eu queria falar um pouco sobre os quadrinhos da Luluzinha lançados no Brasil nas últimas décadas e mostrar um pouco da minha coleção dos quadrinhos da Luluzinha. Não são todos os que eu tenho, né? Eu peguei só alguns, porque eles já representam bem os outros, então não é todos os que eu tenho. Mas primeiramente eu queria falar da... A gente sabe que lá pela década de 80, né, década de 90, a Abril lançou no Brasil esses quadrinhos da Luluzinha, né? Se não me engano foi a editora Abril que lançou, se eu não estou enganado. E, e ficou muitos anos sem lançar no Brasil, mas lá por 2012, 2013, a editora Pixel começou a lançar um gibi mensal da Luluzinha e depois do Bolinha também, né, resgatando essas histórias clássicas, assim, em formatinho, igual Turma da Mônica, igual o Disney lançava. E eu me lembro de que na época eu lia muito Disney, esses formatinhos mensais, e quando começou a vir Luluzinha e Bolinha, eu conheci mais esses personagens por essas historinhas e isso me agradou muito. Na época eu lia muito formatinho. As histórias eram coloridas, né, em formatinho, assim, papel jornal, bem simplesinho, igual os Disney da época, igual os Turma da Mônica na época. O do Bolinha também, né, que era outro que logo foi lançado, igual o da Luzinha. Esse aqui é dois revistas, ó, por apenas 5,70, né? A editora Pixel juntava duas dessas revistas numa só, né? Olha só, aqui tem até a capa, onde acaba e começa a outra. Olha só, eles juntavam duas revistas numa edição só, em formatinho. Tem esse aqui também, esse é o almanaque da Luluzinha e do Bolinha, eu vou mostrando enquanto eu falo aqui. E o interessante dessas histórias da Luluzinha e do Bolinha, né, é que elas são muito divertidas mesmo. Apesar de parecer, assim, à primeira vista, algo muito bobinho e muito infantil, elas são muito... os roteiros são incrivelmente, assim, inteligentes, é um humor bastante engraçado. Eu já vi gente, né, na internet, assim, que tem gente que compara essas histórias aqui, que a maioria foi escrita pelo John Stanley, né? Pelo menos boa parte, a parte inicial foi ele que deu molde às histórias. Muita gente compara essas histórias da Luzinha aos quadrinhos de Karl Barks. E de certa forma eu acho que é válido sim a comparação, né? Principalmente aquelas histórias de 10 páginas, do Karl Barks, né, do Pato Donald, aquela história de comédia de 10 páginas, o humor, de certa forma, lembra esse humor da Luzinha e do Bolinha, e é um humor, assim, meio pastelão, e é engraçado, é divertido. Você pega as historinhas curtinhas do Luzinha e do Bolinha e você vê divertido, é agradável de ler, como você passa muito bem o tempo. São historinhas tão curtinhas que fazem você ficar feliz, assim. Igual as histórias do Karl Barks, também, do Pato Donald, de 10 páginas, só tem esse humor pastelão, esse humor muito engraçado, sacadas, piadinhas sacadas, muito roteiros, assim, muito inteligentes, muito divertidos. Essa aqui é outra coleção, mais recente, né? A Pixar ficou alguns anos, depois cancelaram, e teve também uma coleção, acho que foi lá por 2016, não tô certo, que a editora Devir lançou alguns volumes dessas histórias da Luzinha, numa edição já melhorzinha, né? Ó, papel bom e tal. Só que é em preto e branco, né? Dessa vez não era colorido. É em preto e branco. E eles lançaram, se não me engano, uns 10, uns 8 volumes, não estou certo. Eu não tenho todos aqui, então eu tenho 5. Eu tenho 5 que eles resgataram também as primeiras histórias da Luzinha, né? Escritas pelo John Stanley. Eu tenho, não tenho todos os volumes, mas eu tenho a maioria. Se não me engano, esse aqui foi o primeiro, né? Luzinha vai às compras. E também é muito bom, dessa vez eu sei que é em qualidade melhor, né? Que é da editora Pixel. Porque o papel é bom e tal, apesar de ser em preto e branco, né? Não é colorido. Inclusive eu queria... Tem uma história nessa edição que me marcou um pouco quando eu li. Que eu gostaria de dizer. Tem uma dessas histórias aqui que a Luluzinha, ela é uma história maior, se não me engano, esse volume aqui tarde de domingo, é exatamente esse volume aqui tarde de domingo, que é uma história um pouco maior que a média dessas histórias, que ela tem 25 páginas, que a Luluzinha, ela é, de certa forma, ela é sequestrada por engano, por uma por uma dupla de bandidos extremamente atrapalhados, e essa história me marcou um pouco, ela é bastante diferente das demais. Porque, tanto em tamanho, né? Não que 25 páginas seja um tamanho grande, mas para os padrões da Luzinha, eu não me lembro de ter visto outras histórias com 25 páginas. Praticamente sempre tinham ali 10, até 10 páginas. E essa aqui ela é um pouco diferente. Ela é sequestrada por uma dupla de bandidos e tal.
que são extremamente atrapalhados, tem um monte de humor pastelão, humor clássico, e é uma história, assim, muito boa mesmo, muito engraçada. Tipo assim, eu não sou muito, assim, de... É difícil achar graça mesmo, rir de algo, né? Em história e quadrinhos, principalmente, mas essas, a Luzinha, elas são as que mais me fazem chegar nesse ponto, porque de fato é muito engraçado. E essa história que ela é muito boa mesmo, foi diferente das outras que eu vi. Ela é maior em termos das outras, tem uma temática um pouco diferente e essa história me marcou um pouco. Então é isso, pessoal. Só pra mostrar um pouco a minha coleção de quadrinhos da Luluzinha. Eu sei que muita gente mais velha lia pela Abril, né, na década de 80, na década de 90, década de 70, que eles lançavam no Brasil. Eu não peguei muito essa fase. Eu peguei mais a fase por esses formatinhos da editora Pixel. E mais tarde esses aqui da editora Viz. Mas esse aqui foi bem mais tarde, né? Quando eu era criança eu li esses da Pixel. Eu era criança na época e foi muito bom. Deu bons momentos pra mim. Na época eu lia muito Disney. Tem até uma edição especial, ó, que a editora Pixel lançou, da Glorinha. Que é essa menina aqui, rival da Luzinha. É tudo parecido nas minhas histórias, mas é uma edição especial, focada nela. Então é isso, pessoal. Comente aí, dá like no vídeo, comente se alguma coisa, se você gostou, se você lia Luluzinha, se você já leu, ou se você conheceu pelo desenho, né? Eu sei que tem o desenho também. Então comente aí o que você acha, se você já leu Luluzinha, se você lia pela Abril, se você conhecia essas da Pixel, da Devir. Comente aí o vídeo que você acha, dá like no vídeo. Fiquem bem, até a próxima, muito obrigado, tchau.